Alô galera, aquele abraço para a KTO, onde a diversão acontece. O papo é mais uma vez Campeonato Brasileiro. Terminou nesta quinta-feira a 36ª rodada. Grêmio e Bragantino garantiram matematicamente vaga na chamada pré-Libertadores. Fechado o G6. Ninguém mais entra, ninguém mais sai. 6 classificados para a Libertadores da América da próxima temporada. O Fortaleza escapou do rebaixamento, venceu o Bragantino em Bragança por 2-1 e escapou do rebaixamento o Fortaleza. O Cruzeiro empatou em casa, segue ainda lutando para escapar do rebaixamento. E o Goiás, como perdeu de virada na Arena para o Grêmio por 2-1, é o terceiro rebaixado matematicamente para a Série B da próxima temporada. América, Coritiba e Goiás já rebaixados. Só tem uma vaga para o descenso para a Série B da próxima temporada. A partir de agora, no Plantão do Paulinho, um balanço desta 36ª rodada, com os 3 jogos que fecharam a rodada nesta quinta-feira. Grêmio 2, Goiás 1, Cruzeiro e Atlético Paranaense 1-1, Bragantino 1, Fortaleza 2. Antes, uma dica da KTO. Entre no site da KTO, tá aqui, kto.com. Entra lá, te inscreve, faz o teu primeiro depósito e usa o código promocional Paulinho para receber 20% de bônus no teu primeiro valor depositado na KTO. Classificação da parte de cima da tabela, depois eu analiso a parte de baixo, agora a parte de cima. O G6 está fechado. Claro que Fluminense e São Paulo estão pintados aqui de verde, porque eles também estão classificados para a próxima edição da Copa Libertadores da América. O Fluminense, como campeão da atual Libertadores, já está classificado para a fase de grupos da próxima edição da Libertadores, e o São Paulo, campeão da Copa do Brasil, também classificado para a próxima edição da Libertadores na fase de grupos. Por enquanto, Palmeiras, Botafogo, Atlético Mineiro, Flamengo, Grêmio e Bragantino classificados para a chamada pré-Libertadores. Não estão ainda classificados para a fase de grupos. O Bragantino, que perdeu em casa em Bragança para o Fortaleza por 2-1, não tem mais chance de título. Por quê? O Braga só pode chegar agora a 65 pontos. O Palmeiras já tem 66. Então o Bragantino está fora do título. Briga ainda, é claro, por vaga direta, vaga no G4 aqui, com 59 pontos o Bragantino. Por enquanto, Palmeiras com 66, Botafogo, Atlético Mineiro e Flamengo com 63 estão com as vagas diretas para a próxima edição da Copa Libertadores da América. O Grêmio com 62 e o Bragantino com 59 ainda brigam por uma destas 4 vagas a Libertadores da fase de grupos da próxima temporada. Título: Palmeiras muito próximo do título. Tem 66 pontos, pode chegar a 72 vencendo os 2 jogos, pode ser campeão com certeza com 4 pontos, pode ser campeão com 3 por causa do saldo de gols, dependendo, é claro, do que aconteceu nas 2 últimas rodadas. Botafogo, Atlético Mineiro e Flamengo, para serem campeões, tem que fazer, obviamente, torcer para que o Palmeiras tropece nos seus 2 próximos jogos, para que eles possam, então, conquistar o título. O Grêmio, para ser campeão, tem que vencer os 2 jogos para chegar a 68 pontos e 21 vitórias, torcer para o Palmeiras não ganhar nenhum dos 2 jogos. Se o Grêmio ganhar os 2 jogos e o Palmeiras não ganhar nenhum dos 2, e mais, né? Não é só isso. Botafogo, Atlético e Flamengo não ganharem os seus 2 jogos, o Grêmio pode ser campeão ainda. Bragantino não pode mais. Em relação à vaga direta, pessoal, Palmeiras já abriu aqui, ó, 4 do Grêmio. Então o Palmeiras já encaminhou o título e a vaga direta para a Copa Libertadores da América. Botafogo, Atlético Mineiro e Flamengo, no final da competição, para garantirem a vaga, em relação ao Grêmio, principalmente aqui, que é o 5º colocado, eles têm que fazer um ponto a mais que o Grêmio. Se o Grêmio, por exemplo, fizer 3 pontos, eles têm que fazer 4. Se o Grêmio fizer 4, eles têm que vencer os 2 jogos. Não tem como fazer 5 pontos em 2 jogos. Ou faz 6 ou faz 4. Então essa é a questão. E o Grêmio, consequentemente, por ter uma vitória a mais que os 3 aqui, o Grêmio tem que fazer um ponto a mais que os 3.
Se os três fizerem, por exemplo, 3 pontos, uma vitória e uma derrota, o Grêmio tem que fazer uma vitória e um empate para garantir, consequentemente, aí a vaga direta para a Libertadores da América. Sempre assim. Então o Grêmio tem que fazer um ponto a mais e quem está aqui na frente um ponto, a mesma pontuação do Grêmio. Bragantino, a situação é mais difícil do Bragantino. Braga tem 59, só pode chegar a 65. Vai chegar a 65 e 18 vitórias, certo? Que já tem aqui Botafogo, Atlético e Flamengo. Disputaria no saldo de gols aqui. Então, para que o Braga garanta a vaga direta, primeiro, tem que vencer os 2 jogos e torcer para que 2 desses 3 aqui, no máximo, atenção, no máximo, façam 1 ponto. E que o Grêmio, consequentemente também aqui, ó, não vença nenhuma das 2 partidas. A situação do Braga é mais difícil em relação aí ao G4. Tá certo? Não quero complicar muito, mas em síntese é isso. Botafogo, Atlético Mineiro e Flamengo tem que fazer 1 ponto a mais que o Grêmio nos últimos 2 jogos. O Grêmio tem que fazer, consequentemente, 1 ponto a mais também que os 3 aqui. Por quê? Se os 3 fizerem 1 ponto a mais, vão ficar na frente do Grêmio. Se o Grêmio fizer 1 ponto a mais, vai empatar em pontos com a galera. E empatando em pontos, o Grêmio fica na frente por ter 19 vitórias contra 18 de Botafogo, de Atlético Mineiro, também de Flamengo. Tá bom? Sem complicar muito. Deixa eu passar para a parte de baixo da tabela. Aí é o seguinte, pessoal. Antes disso, deixa eu passar aqui os jogos que faltam para a galera de cima. Então eu passo para a parte de baixo da tabela aí. Antes disso, Atlético Mineiro tem São Paulo em casa, tem Bahia fora. Botafogo, Cruzeiro no Rio, o Inter no Beira-Rio em Porto Alegre. Flamengo recebe no Maracanã Cuiabá e joga com o São Paulo no Morumbi. Grêmio tem o Vasco na Arena, em Porto Alegre. Na última rodada pega o Fluminense no Rio. E o Palmeiras tem Fluminense em casa, em São Paulo, e Cruzeiro em BH. São os jogos que faltam aí para a galera que disputa aqui o título. O Bragantino está fora do título, lembra, né? Só esses 5 aqui disputam o título de campeão brasileiro. O Bragantino, como perdeu em casa para o Fortaleza por 2-1, está fora do título. Vamos lá. Parte de baixo da tabela. Fortaleza venceu o Braga, chegou a 48 pontos e está matematicamente livre do rebaixamento. Por quê? O Goiás tem 41. Se o Goiás venceu, o Goiás tem 41. O Bahia tem 41. Se o Bahia vencer os 2 jogos, vai chegar a 47. Então, Fortaleza e Cuiabá, que tem 48, estão livres do rebaixamento. Falei do Goiás porque o Goiás perdeu para o Grêmio de virada por 2-1, tem 35 pontos e está matematicamente rebaixado. Por quê? No máximo, ganhando os 2 últimos jogos, o Goiás vai chegar a 41 pontos e 10 vitórias. O Vasco já tem 42 pontos, então está rebaixado o Goiás. Goiás 35, Coritiba 30, América 21 estão matematicamente rebaixados. Corinthians 47, Cruzeiro 45, Santos 43, Vasco 42 e Bahia 41. Então, um desses 5 aqui, no ano que vem, vai jogar a Série B no Campeonato Brasileiro. Uma curiosidade, pessoal. Todos aqui que disputam o não rebaixamento têm 11 vitórias. Ninguém tem uma vitória a mais aqui. Ó, Corinthians, 11 vitórias. Cruzeiro, 11 vitórias. Santos, 11 vitórias. Vasco, 11 vitórias. Bahia, também 11 vitórias. O Bahia, se eu pegar só Bahia e Vasco aqui, por exemplo, aliás, o Bahia, atenção, hein? O Bahia pode ser rebaixado na próxima rodada, mas para que isso aconteça, o Bahia tem que perder para o América, já rebaixado América lá em BH. O Vasco tem que vencer o Grêmio na Arena, em Porto Alegre. E o Santos tem que vencer o Atlético Paranaense em Curitiba. Então tem que ter derrota do Bahia e vitórias de Vasco e Santos para que o Bahia seja rebaixado na rodada. Só com essa combinação. Bahia, para escapar do rebaixamento, se o duelo for contra o Vasco, o Bahia tem que fazer dos últimos 2 jogos 1 ponto a mais que o Vasco. Se o Vasco fizer 3, o Bahia tem que fazer 4. Claro, se o Vasco fizer 4, o Bahia tem que fazer 6. Não tem que fazer 5 pontos em 2 jogos. Ou faz 4 ou faz 6. Por que eu falei isso? Se o Vasco fizer 3, vai a 45 e 12 vitórias. Certo? O Bahia faz 4 pontos, vai a 45 e 12 vitórias. Como o Vasco tem saldo menos 10 contra saldo menos 5 do Bahia, teoricamente, pelo saldo, o Bahia ficaria à frente do Vasco da Gama. Em relação ao Santos,
O Bahia tem que fazer 2 pontos a mais que o Santos nas 2 últimas rodadas. Certo? Se, por exemplo, se o Santos fizer 4, o Bahia tem que fazer 6. Se o Santos fizer 2 pontos, 2 empates, o Bahia tem que fazer 4, e assim sucessivamente. E agora a ordem inversa, né, pessoal? O Vasco, por exemplo. O Vasco tem que fazer a mesma pontuação do Bahia para escapar. Se o Bahia fizer 6 pontos, o Vasco escapa com 6. Independente dos outros aqui, ó. Bahia faz 4, o Vasco faz 4, escapa. Bahia faz 3, Vasco faz 3 pontos, escapa. Bahia faz 2, Vasco faz 2 e escapa. E assim sucessivamente. Em relação ao Santos, Santos pode fazer 1 ponto a menos que o Bahia para escapar. Por exemplo, Bahia faz 4 pontos. Se o Santos fizer 3, escapa. Ou o Santos fazer 6 e o Bahia fazer no máximo os 4 pontos, ou o Santos, se o Bahia fizer 4 pontos, vai chegar na 45, o Santos escapa com 3. Porque aí se o Bahia fizer 4 pontos aqui, ele vai a 45 e 12 vitórias. O Santos tem que fazer uma vitória. Se empatar os 2 jogos, vai a 45 e 11 vitórias. Então vai depender muito da situação. O Bahia, por exemplo, se o Bahia fizer 3 pontos, vai a 44 e 12. Aí o Santos, para escapar em relação ao Bahia, teria que fazer 2 pontinhos, 2 empates. Em relação ao Vasco, o Santos tem que fazer a mesma pontuação do Vasco. Se o Vasco fizer, por exemplo, se o Bahia ganhou os 2 jogos e o Vasco, por exemplo, fizer 4 pontos, o Santos, para escapar, tem que fazer 4. Se o Vasco fizer 3, o Santos, para escapar, tem que fazer 3. Então, essa é a questão importante. Não quero confundir muito a cabeça do torcedor aí, mas só para que você tenha uma visualização aqui, para você poder visualizar. Como o Bahia tem 41, o Vasco tem 42 e o Santos tem 43, a projeção é simples, né? O Bahia tem que fazer 1 ponto a mais que o Vasco, certo? Para terminar igual com o Vasco da Gama e, consequentemente, garantir a permanência. Ou o Bahia, se for o adversário, for o Santos, tem que fazer 2 pontos a mais que o Santos ao final dos 2 jogos. Cruzeiro, pessoal. Como o Bahia só pode chegar a 47, se o Cruzeiro vencer um dos 2 jogos, estará livre do rebaixamento. Por que o Cruzeiro não pode empatar os 2 jogos, Paulinho? Pelo seguinte, se o Cruzeiro empatar os 2 jogos, ele vai a 47 e 11. O Bahia ganha os 2 jogos, vai a 47 e 13. Então o Cruzeiro tem que ganhar um dos 2 jogos, se o Bahia, claro, ganhar os 2 jogos. Corinthians tem 2 jogos. Um empate garante matematicamente o Corinthians. Sábado, por exemplo, abrindo a 37ª rodada em São Paulo, tem Corinthians e Inter. Quando a bola rolar no 0-0, o Corinthians estará garantindo matematicamente a sua permanência à Série A da próxima temporada. Corinthians 47, Cruzeiro 45, Santos 43, Vasco 42, Bahia 41, são os 5 que brigam para escapar do rebaixamento. Perfeito? Santos. Vamos olhar o Santos de novo aqui, o Peixe. O Bahia pode chegar a 47 e 13. O Santos, para escapar, tem que fazer 6 pontos. Se o Santos fizer 4 pontos, vai chegar a 47 e 12. Ficaria atrás do Bahia também. Então essa questão é importante, ó. Como os 3 aqui, ó, os 5 têm 11 vitórias, mas os 3 estão mais próximos aqui, Santos, Vasco da Gama e Bahia, em relação ao Bahia, por exemplo, o Bahia pode chegar, se vencer os 2 jogos, a 13 vitórias. Esse é o problema aqui para Vasco da Gama e Santos. Então eles não podem empatar em pontos com o Bahia, porque se empatar em pontos com o Bahia vai ter vitória ou vitórias a mais que eles aqui. Espero não ter sido muito complexo na explicação, na explanação a partir de agora. Tá bom, pessoal? Deixa eu passar os jogos que faltam aqui, ó. Para o Bahia, América lá em BH e o Atlético Mineiro em Salvador. Corinthians, Inter em São Paulo, Coritiba na capital paranaense. Cruzeiro, Botafogo no Rio, Palmeiras em casa em BH. Santos, Atlético Paranaense em Curitiba, Fortaleza em casa. E o Vasco, Grêmio agora em Porto Alegre, na última rodada, Bragantino lá em São Januário. Quero a sua opinião. Já caíram Goiás, Curitiba e América. Qual será o 4º rebaixado? Bahia, Vasco, Santos, Cruzeiro ou Corinthians? Quero a sua opinião também.
Quem serão os 4 que vão garantir as vagas diretas para a Copa Libertadores da América? Palmeiras, Botafogo, Atlético Mineiro, Flamengo, Grêmio e Bragantino. Quais os 4 aqui que vão garantir as 4 vagas diretas? Quais dos 6 aqui vão garantir as 4 vagas? E quem será campeão brasileiro? 5 na briga: Palmeiras, Botafogo, Atlético, Flamengo e também o Grêmio. Fui!